Ô, Mollica, e aí, meu caro Mollica? Queria que você falasse um pouquinho, então, sobre essas duas declarações que a gente mostrou do ex-presidente Lula, dizendo que é preciso haver alguma regulação da mídia. Nesse trecho aí ele fala para mostrar programação local para a população daquele estado. Ele cita o Rio Grande do Sul, cita Minas Gerais, o Vale do Jequitinhonha, e que essa decisão deveria ou poderia ser tomada pelo poder público, né? Do quanto da grade de uma televisão tem que ser dedicada a um tipo de programação ou não. E no outro trecho ele fala de um desajuste nas instituições, né? O Ministério Público fora da bola, ele cita Lava Jato, ministro do Supremo dando sentença pela televisão, o orçamento sendo gerido pelo Congresso e não pelo Poder Executivo. O que é que você acha que tem de importante aí para a gente destacar para quem está nos acompanhando, hein, Mollica? Bom dia. E sem banana aqui, hein, pelo amor de Deus. Banana? É. Foi o que o Boris mandou agora. Boris aqui, é. Ah, eu nem vi, rapaz. É porque eu fico olhando para a câmera, então eu não olho para o monitor. Se eu ficar olhando para o monitor, eu fico com um olhar muito baixo. Aí eu não vi a banana que o Boris mandou, mas enfim. Teve isso, Mollica. Mas vamos lá, sem a banana do Boris. Bem, bom dia. Boris, em primeiro lugar. Colombo, Stephanie, bom dia a todos. Bem, vamos por partes. Primeira questão institucional. O Lula tem a possibilidade de ser eleito presidente da República, então ele manifesta preocupação com a questão do orçamento. Porque, na prática, o presidente Jair Bolsonaro abriu mão de governar. Na hora que ele entrega o orçamento para o Congresso, ele abre mão de muita coisa. Quem define onde vai botar o dinheiro é quem governa. E essa definição de onde colocar o dinheiro, pouco dinheiro que sobra no orçamento para investimentos, os tais gastos discricionários, isso em boa parte, não a totalidade, mas em boa parte está na mão do Congresso. O que prejudica até a implantação de medidas, de decisões do governo de âmbito nacional. Dificulta a implantação de políticas do governo. Se o deputado A quer botar o dinheirinho aqui, o deputado B quer botar ali, fica difícil organizar. Então essa preocupação do Lula é legítima e tem a ver com a expectativa dele ser eleito. A questão do Supremo, eu já tomei, em rua, repórter, já tomei muito toco de juiz, ia conversar com o juiz aqui no fórum, perguntava, e sobre aquela decisão? Aí o sujeito olhava para mim, com aquele olhar de juiz, olhando lá de cima, aí dizia, meu caro, juiz só fala pelos autos. Então, o normal é que os juízes, ministros de tribunais superiores falem pelos autos, e isso seria o razoável. No Brasil, os ministros acabam falando demais, é até bom para nós, jornalistas, não quero também prejudicar o nosso trabalho. Agora, as tensões políticas muitas vezes obrigam ministros a falar um pouquinho mais, às vezes eles exageram, às vezes não tem nem tensão e eles criam a tensão. Seria bom alguma normalidade a isso, porque o juiz não é político, o ministro de tribunal superior não é um político, ele não precisa de voto, ele tem um cargo vitalício. Então ele não precisa ele presta contas à população na hora que ele faz o voto, na hora que ele se manifesta. Então isso é um ponto mais tranquilo. Vamos lá, a regulamentação da mídia. Isso que o Lula falou sobre programação regional, isso está previsto na Constituição. A Constituição diz que entre a produção e programação das emissoras de rádio e televisão, fala em promoção da cultura nacional e regional, estimula a produção independente. Fala também em regionalização da produção cultural, artística e jornalística, conforme percentuais estabelecidos em lei. Ou seja, a Constituição fala nisso, diz que a lei tem que definir qual será esse percentual. 4 horas me parece um pouco exagerado, mas enfim, isso é o Congresso Nacional que tem que definir e é o que está escrito na Constituição. Outro ponto importante, quando a Constituição foi promulgada em 88, não havia internet, as TVs a cabo no Brasil não existiam, estavam começando a engatinhar as TVs por assinatura. Então, todos os artigos em relação à comunicação social foram escritos com base na televisão que existia, que era a TV aberta. E a TV aberta é uma propriedade da União, é uma propriedade do povo brasileiro. Assim, da mesma forma que estradas são concedidas à iniciativa privada, e essa concessão é regulamentada, empresas de ônibus são concessões do poder público a empresas privadas, a televisão aberta
ela é concedida a empresas privadas mediante alguma regulamentação que também é prevista pela Constituição. A questão é saber, essa regulamentação seria ditatorial, como Cuba, Coreia do Norte, Venezuela, ou seria uma regulamentação nos padrões americanos, existem nos Estados Unidos, ainda que menos restritiva, ou então em padrões como adotados em países democráticos europeus, como na França, Portugal, Alemanha, Reino Unido. Existe lá uma regulamentação, fala-se muito na questão da liberdade no sentido de garantir as diferentes expressões políticas tenham acesso à TV. Isso é claro, um foco ainda muito em TV aberta, que é algo que pertence à sociedade brasileira, não pertence à iniciativa privada. A iniciativa privada explora a TV aberta. Estou focando muito na questão da TV aberta. Agora, essa é uma discussão do Congresso Nacional. O governo do Lula preparou um anteprojeto que mandou para a Dilma. O projeto era muito ruim. A Dilma, tanto que não mandou esse anteprojeto para o Congresso Nacional, isso não chegou a ser avaliado. Agora, seria interessante o ex-presidente Lula, dizer o que ele quer, né? O que ele acha que deveria ser regulamentado, em que padrões, qual modelo, né? Para que a sociedade possa discutir. Agora, essa é uma discussão que, se ocorrerá no Congresso Nacional, que também, de acordo com a Constituição, é o responsável por legislar sobre esse tema. Enfim, o Congresso Nacional é que legisla. Então, essa é uma discussão. Agora, cabe ao Congresso Nacional. Só por último, a Constituição brasileira diz que nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social. É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Então, a censura é proibida pela Constituição. E esse tema tem que ser discutido e Lula deveria colocar, em final de contas, que termos que ele fala isso, além ali das 4 horas para o Vale do Jequitinhonha. É com vocês. Tá certo. Molica, obrigada. Boris também.